Bom dia a todos. Tudo certo? Tudo daquele jeito? Hoje, como de costumes, vamos começar nossos trabalhos com uma leitura, mandando um abraço especial ao Adriano, que tanto pediu. Um abraço. E o nosso capítulo hoje é Vale Mais, do livro Jesus no Dia a Dia. Um prato de sopa vale muito, um abraço afetuoso vale mais. A doação de um agasalho vale muito, a doação de um sorriso vale mais. Um presente oferecido com amor vale muito, o presente do perdão vale mais. O prato de sopa pode matar a fome do corpo, mas o abraço verdadeiro pode matar a carência da alma. A doação de agasalho pode aquecer o corpo e proteger do frio, mas a doação de um sorriso pode aquecer o coração e proteger da solidão. O presente valioso pode agradar quem o receba, mas o perdão de um erro não só alegra, como pode salvar a alma corroída pelo remorso. Tudo na vida tem seu valor, até os erros, já que aprendemos com eles, mas sempre haverá aquilo que vale mais. Um sentimento de compaixão perante o sofrimento alheio vale mais. O estender a mão vale mais. O sentimento de compaixão nos amolece o egoísmo, mas o estender a mão nos torna caridosos. Essa foi a mensagem de hoje. E eu convido a quem se sentir à vontade a fechar os olhos, a se ligar a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e agradecendo por essa oportunidade de estar aqui hoje, aprendendo o Evangelho. Que possamos usar tudo o que aprendemos aqui na nossa semana, no nosso dia a dia, na nossa vida. Que desde já sintonizemos com os bons espíritos que aqui estão presentes. Que sentimos essa vibração de amor, essa vibração de paz. Que deixemos de lado nossos problemas. Que tenhamos a certeza que tudo irá se resolver. A confiança sempre no nosso Pai. A confiança em Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra é do Miguelzinho. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós vamos falar aqui para vocês sobre a parábola da ovelha perdida. E o objetivo da nossa palestra é trazer um novo entendimento a essa parábola tão conhecida por todos nós, que nós já conhecemos bem, que é uma parábola muito disseminada. Então é um prazer estar aqui hoje. Gostaria de agradecer ao convite e a oportunidade de falar aqui com vocês nesta manhã. A parábola da ovelha perdida é uma das parábolas, como eu disse, mais conhecidas e espalhadas do Evangelho. E a sua importância, esse seu significado dela ser tão conhecida, vem desde os tempos do Cristo. Após os episódios da crucificação, quando se formaram as primeiras comunidades cristãs, esses primeiros seguidores do Evangelho tomaram essa parábola como um símbolo. E então, nas catacumbas, nos cemitérios e nos locais onde eles se encontravam para conversar sobre o Evangelho, se reuniam, sempre tinha um desenho do Cristo segurando uma ovelha no seu colo, ou então com um grande rebanho. E pelo menos para mim, essa é uma das parábolas mais consoladoras do Evangelho, onde nós temos Jesus falando que, tendo ele 100 ovelhas, deixaria as 99 para ir atrás daquela única que se perdeu. Então, com esse sentido, Jesus diz que ninguém é deixado para trás. E nós também temos que lembrar sempre, antes de falar das parábolas, sobre o seu sentido, sobre o seu significado. As parábolas do Cristo sempre foram pensadas para as realidades das pessoas da sua época. Então, Jesus sempre falava sobre plantio, sobre colheita, sobre semeadura, sobre trabalho braçal, sobre coisas ligadas com o ambiente rural. E essa parábola não foge desse contexto, onde Jesus traz a linguagem e os sentidos para as pessoas da sua época. E sobre isso, no livro Consolador, do Emmanuel, nós temos uma pergunta muito interessante. Na questão 200 e... Espera aí que eu estou procurando aqui.
na questão 290 do livro O Consolador de Emmanuel, perguntam assim para ele: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? E ele responde: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, essa parábola fala exatamente sobre isso, sobre um pastor, e fala da linguagem da época, justamente porque assim as pessoas daquele momento que estavam ali ouvindo essa parábola poderiam compreender de uma maneira mais fácil aquilo que Jesus queria dizer. E nós podemos encontrar essa história, essa parábola, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 12, e no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 15, versículo 1. E fala assim, então, dentro da passagem do Evangelho de Lucas: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Isso está em Lucas, capítulo 15, versículo 6. E como o objetivo de hoje é trazer um novo entendimento à parábola, eu também vou fazer diferente. Ao invés de contar, de ler essa história com as passagens do Evangelho, eu vou cantar essa parábola para que nós possamos, desde já, refletindo naquilo que o Mestre nos quis dizer. Sem ovelhas, juntas no aprisco, eram sem ovelhas que o amante cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, e faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs em seus ombros, e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora com as feridas, e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio,
curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao redimou. E como eu tinha dito antes, essa parábola usa do entendimento das pessoas da época para contar uma história e ensinar uma lição. Por isso que Jesus sempre falou em parábolas, porque sempre nelas ele guarda um sentido, e elas são sempre muito simbólicas. Jesus sempre falava por símbolos, então ele usava desses símbolos que representavam determinadas coisas para conseguir ensinar melhor aquele povo que era tão simples e até hoje nós ainda não conseguimos entender essas parábolas. Esqueci de passar para deixar na música. Então, dentro da nossa parábola, nós temos dois personagens, que são dois símbolos, as ovelhas e o pastor. As ovelhas representam a humanidade como um todo, representam todos nós de um modo geral. Em algumas passagens, Jesus tratava dos seus seguidores como essas ovelhas. Então, em alguns momentos do Evangelho, para representar os seguidores do Cristo, ele usava esse simbolismo da ovelha. Mas nessa parábola, nós podemos estender o sentido para todas as pessoas, para todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que estão sob a tutela do Cristo, sendo ele o governador do nosso planeta. E nessa parábola, ele fala de um rebanho com 100 ovelhas. E uma dessas ovelhas foge. E então, o seu pastor deixa essas 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E quando ele encontra ela, ela está machucada, ela está frágil. E então ele pega ela no ombro, coloca nos ombros, dá uma torção no seu joelho e volta pro rebanho. E então ele diz aquela passagem que está em Lucas: alegrai-vos, porque hoje eu trouxe de volta a minha ovelha comigo. E as ovelhas somos nós. Ela representa a fragilidade dos seres humanos. Todos nós somos essas ovelhas que às vezes ficamos frágeis e que nos perdemos. Ou então somos as ovelhas que estão no rebanho do Cristo. Isso depende muito do nosso momento, das situações da nossa vida. Mas é importante ressaltar que o Mestre nunca deixa ninguém para trás. Ele sempre vai atrás daquela que está perdida. Ele sempre vai atrás daqueles que necessitam do seu amor e do seu amparo. E a outra figura é o pastor, e no caso representa o Mestre Jesus. E essa palavra, pastor, já era usada desde o Antigo Testamento para simbolizar aquele que tinha a responsabilidade de educar um povo, de cuidar de um povo, de guiar uma determinada comunidade, principalmente no sentido espiritual. Então, o pastor é usado no Antigo Testamento, desde aquela época, para se referir àquele que conduz um povo. E nós temos várias passagens que nos mostram isso. No Salmo 23, aquele famoso salmo que o rei Davi escreve, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele coloca Deus como o pastor de sua vida. Um pastor totalmente soberano que consegue caminhar e conduzir o seu povo nas verdes pastagens, no lugar bom, um lugar que é bom para ela. Nós também temos em Ezequiel 34 o profeta ensinando e escrevendo para que as pessoas da época que se consideravam pastores de determinado povo, de determinada comunidade, soubessem da responsabilidade que elas estavam arcando. E ele fala dos pastores que são maus pastores e dos bons pastores. E fala que aquele que é um mau pastor, ao invés de reunir o rebanho do Senhor, espalha as ovelhas e faz com que elas se desgarrem pelo mundo. E ele ainda promete, desde já falando do Mestre, que viria um pastor que seria também soberano e que faria com que essas ovelhas perdidas, desgarradas do povo de Israel, estariam novamente reunidas em um lugar só. E isso representa a vinda do Cristo. E nós também temos, agora no Novo Testamento, o Evangelho de João, que nos traz, no capítulo 10, no versículo 11, uma fala radiosa do Mestre que complementa a nossa parábola, que fala: eu sou o bom pastor. Então ele fala assim, Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastorear significava, e significa até hoje, dedicar atenção, zelo,
coragem e amor pelo rebanho. Ovelhas e irmãos, isso custa verdadeiramente uma vida inteira. E é o que Jesus demonstra na nossa parábola. Ele demonstra ter amor, zelo, atenção, porque ele deixa as suas ovelhas para ir atrás daquela que estava perdida. E com muita coragem, ele passa por diversas dificuldades para encontrar aquela ovelhinha que se perdeu. E então, nós podemos dizer que ser pastor consiste em sacrificar uma vida toda em prol do trabalho integral no reino de Deus, conduzindo a estatura de Cristo com o intuito de cumprir o ide de todo o coração. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso está em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Sendo então o Cristo esse pastor, ele nos conduz, ele nos leva junto a ele e assim, seguindo ele, sendo ele o nosso pastor, estaremos seguros. E ele nos mostra que, seguindo esse rebanho, que estaremos num lugar a salvo, num lugar bom, e assim com atenção, com zelo, ele entrega a sua vida em prol daquelas ovelhas. Ele entrega a sua vida em prol de todas essas ovelhas, tanto as que se perdem quanto as que ficam no seu rebanho. E então a ótica da parábola foca principalmente na fragilidade das ovelhas. A parábola, no seu sentido que o Cristo nos trouxe, naquele sentido que nós mais conhecemos, foca exatamente nisso, na nossa condição de ser humano falível, que é frágil e que muitas vezes erra. E essa fragilidade da ovelha que é resgatada também nos mostra a relação de amor que ela tem com o pastor. Porque o pastor demonstra esse amor que deixa um grande rebanho para ir atrás daquela frágil que se perdeu. Mas nós podemos então buscar para essa parábola um outro prisma, um outro sentido. Nós podemos então procurar dentro desse ensinamento uma outra ótica que pode também nos dar benditas lições. E a reflexão que nós podemos fazer é: e nós, na posição de ovelhas, como estamos enxergando o Mestre Jesus? Sendo Jesus o pastor e nós as ovelhas desse rebanho, como estamos enxergando o Mestre? Como nós estamos observando a relação de amor que ele tem com todos nós, as suas ovelhas? E Jesus é essa figura emblemática. Muitas vezes, Jesus trouxe um sentido, marcou de um jeito diferente a vida de todas as pessoas que estiveram em contato com ele. E até hoje, nós, seres humanos, não conseguimos compreender aquilo que muitas vezes ele queria ter nos dito. Então, cada povo, cada cultura, cada religião, cada pessoa enxerga Jesus ao seu modo. Se nós formos perguntar para alguém que vive no Oriente Médio o que ela entende, como ela compreende a figura do Mestre, ela nos dará uma resposta. Mas perguntando para alguém que está aqui ao nosso redor, uma pessoa aqui do nosso país, vai dar uma totalmente diferente. E comparando as respostas, nós vamos ver que parece que até a pessoa é diferente, porque o Cristo para um é muito diferente do Cristo para o outro. Nas outras religiões, a mesma coisa. Se nós perguntarmos para um católico como ele enxerga Jesus, ele vai dar uma resposta. Se nós perguntarmos para um evangélico, ele vai dar outra resposta ainda diferente daquela que o católico nos deu. E se nós perguntarmos para um espírita qual é a visão que ele tem do Mestre, nós vamos ter ainda outra resposta diferente. Cada religião compreende Jesus ao seu modo. Cada religião tem um entendimento daquilo que o Cristo nos trouxe. E assim também, cada um compreende Jesus de uma maneira. Eu posso compreender o Cristo de uma forma, a minha mãe pode entender Jesus de outra, o Gu pode entender Jesus de outra. Então, cada um tem uma visão diferente do Mestre. Às vezes, concordamos e às vezes não. Discordar não é algo errado e cada visão tem o seu valor. Nós não podemos discriminar e entender que somente uma visão é a certa. Cada visão é a certa para o estágio evolutivo que é aquele se encontra. Como que eu, sendo espírita, posso dizer que a visão que uma pessoa católica tem do Mestre é errada? Todas as visões, então, têm o seu valor, cada um no seu estágio evolutivo e de entendimento da figura do Mestre. E essa diferença, essa discrepância entre o entendimento de cada ser humano é visível até mesmo nos próprios apóstolos. Cada discípulo do Mestre compreendeu Jesus da sua maneira. E se nós lermos o Evangelho, nós vamos perceber essas diferenças. Apesar de serem os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos, com as escritas de cada evangelista, nós temos uma visão diferente do Mestre Jesus. Por exemplo, em Mateus, nós temos um Cristo
focado como o Messias. Mateus foca a escrita do seu evangelho para os judeus. Ele era um publicano, ele era daquela região de Israel, ele conhecia um pouco da lei, mas por ser publicano, ele não podia fazer parte daquela cultura dos fariseus. E quando ele começa a escrever o seu evangelho, ele foca muito em falar para os judeus da figura do Mestre Jesus. Ele foca em falar das antigas profecias, daquele Cristo que libertaria o povo judeu das amarras da escravidão, da servidão, da dominação dos diversos povos. Então, Mateus fala desse Jesus esperado nas profecias. E se formos ler o seu evangelho, sempre vamos nos deparar com Mateus colocando então um versículo, falando: então, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. E ele põe o versículo principalmente do profeta Isaías. Então, ele foca a sua imagem do Cristo naquele Messias que o povo judeu esperava, que fosse um Cristo soberano, que viria acabar com o domínio e com os problemas que aquele povo enfrentava desde muito antes dos acontecimentos do Evangelho. Em Marcos, nós temos outro Jesus. O Evangelho de Marcos é o evangelho que mais relata e fala sobre os milagres. Nós não entendemos como milagres, mas o entendimento de Marcos, aqueles acontecimentos sobrenaturais, aqueles acontecimentos extraordinários, eram o que tocavam seu coração. E é ali que Jesus faz diversas curas, diversos milagres, e é esse Cristo que ele coloca no seu evangelho. Em alguns momentos, nós temos um Cristo que é até mesmo severo, um Jesus que expulsa os demônios, que é rígido, que se impõe. Marcos entendia Jesus dessa maneira, um Cristo que, apesar de ser amoroso, de operar o sobrenatural, também era mais rígido em alguns momentos, era mais severo. Já em Lucas, nós temos outra visão do Cristo. O seu próprio evangelho foi feito com um intuito diferente. Paulo de Tarso, após ter se convertido e começado seus trabalhos, conhece Lucas. E após Lucas também se converter, começar a aprender o evangelho, Paulo pede a ele que escrevesse um evangelho que fosse universal, que não fosse direcionado somente para um povo, como é o caso do evangelho de Mateus, que era o primeiro evangélico e o único que tinha naquela época. E ele pede para Lucas ir atrás daquelas pessoas que conviveram com Jesus e escrever um evangelho que fosse para os gentios, para as pessoas que não eram judias. Então, ele falava para os romanos, para os gregos, falava para os outros povos ali daquela região. E em Lucas, nós temos um Jesus mais centrado. Não é um Jesus tão severo, tão rígido quanto em Marcos, mas também não é um Cristo tão focado nessas profecias. Ele traz um mestre que possui uma superioridade moral, que possui uma elevação. É um mestre complacente, misericordioso, bom. E Lucas escreve como se fosse um documento histórico para mostrar aos outros povos a importância do Evangelho do Cristo. E nós temos também o Evangelho de João, que traz uma visão ainda mais íntima do Cristo. João nos traz uma ótica totalmente diferente dos acontecimentos do Evangelho. E se nós formos reparar, até os próprios historiadores separam os evangelhos em duas categorias: os sinóticos, que são os três de Lucas, Mateus e Marcos, e o de João fica separado, porque ele traz fatos e visões diferentes do Cristo. É uma visão mais íntima, um Jesus mais próximo, mais amigo da humanidade. É esse Jesus que João entendia, que João quis demonstrar. João foi o primeiro apóstolo também a falar de amor. Na sua carta às igrejas da Ásia, ele escreve que Deus era amor e que era amando que nós poderíamos compreender a Deus, porque Deus é amor. E ele começa o seu evangelho de uma maneira muito diferente. E ele fala sempre dessa visão do Cristo que transmitia esse amor, essa bondade. E ele mesmo se sentia muito amado, tanto que no seu evangelho, ao invés de escrever, então João fez não sei o que, ele escreve: o discípulo que Jesus muito amava fez isso e aquilo. Ele entendia que Jesus amava muito ele, e às vezes ele até se achava, porque em todo o evangelho, ao invés de citar o seu próprio nome, falava que Jesus amava muito ele, que era o que o Jesus mais amava. Mas importante é essa visão de João. Nós podemos elevar um pouquinho, porque o seu evangelho nos traz grandes lições. E os próprios colaboradores de Chico, quando estavam escrevendo esse livro, perguntam a Emmanuel sobre essa diferença entre os evangelhos. E então é feito o seguinte questionamento:
Na questão 284, perguntam: o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? E Emmanuel responde: ainda aí, temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si, como partes indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel, nossa afeição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Diferente do Evangelho de Lucas, focada para os gentios, ao invés do Evangelho de Mateus, focado para os judeus, ao invés do Evangelho de Marcos, mais focado para os romanos, que precisavam ainda do sobrenatural para compreender e entender o Cristo, João traz uma visão universal do Cristo, um Jesus divino, próximo ao Pai. Cristo que João nos traz é um Cristo mais próximo, como eu tinha dito antes, e ainda a sua mensagem não é focada para o agora, não era focada para as suas relações, para as relações que os discípulos tinham na época. Nós temos que imaginar que o Evangelho de João foi feito quase que no fim de sua vida, quando ele já tinha quase 90 anos de idade. Todos os seus discípulos, todos os seus amigos, discípulos do Mestre, já tinham partido, muitos deles perseguidos, muitos deles humilhados, e João tinha sido expulso e preso em uma ilha. E naquela ilha, as lembranças sempre vinham. E assim ele escreveu o seu Evangelho, falando dessas memórias, desse Cristo, para gerações futuras. Porque depois de ver todas aquelas situações abaixarem, de ver todas aquelas pessoas que ele considerava os seus amigos passando por tudo aquilo, ele tinha uma visão ainda maior do Evangelho do Cristo. E ele foca exatamente nisso, em trazer um Cristo para nós, que viríamos no futuro conhecer a sua boa nova. E é nessa visão que João Evangelista nos traz que nós podemos entender essa parábola. E então, João tem um texto, como eu disse antes, que complementa essa visão que nos traz o Evangelho. Nesse texto, que está no capítulo 10, versículo 14, 15, ele fala que eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Dentro desse texto, nós podemos destrinchar cada uma dessas falas do Cristo e compreendermos, então, o sentido da sua palavra. A primeira frase que Jesus fala é: eu sou o bom pastor. Como nós tínhamos visto antes, pastor, para aquele povo, significava uma coisa diferente. Além do sentido do pastorear as ovelhinhas, da vida rural que eles viviam, também tem esse sentido espiritual, daquele que conduz uma comunidade em um determinado pensamento, principalmente depois de Moisés, que foi o grande pastor. No Antigo Testamento, e é por isso que essa palavra ganha esse sentido, quando Moisés inicia a sua missão, ele trabalha durante alguns anos, antes de começar a conduzir o povo pelo deserto, no rebanho do seu sogro. Então, esse sentido de aprender a conduzir um povo, aprender a guiar essa comunidade, vem desde os tempos de Moisés. E então tem esse sentido de ser um educador, de ser um guia, de ser exemplo. E com a luz da doutrina espírita, aquilo que o Evangelho nos traz, e esse sentido da parábola da ovelha perdida, é ainda maior com as perguntas que Kardec faz aos espíritos. Ele pergunta então, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem a servir para a humanidade de exemplo? E então os espíritos respondem, vede Jesus. Vede Jesus, observai Jesus. É observando Jesus, observando os seus atos, os seus exemplos, que nós podemos compreender então o sentido dessa parábola. Jesus é o nosso guia e modelo, como nos traz o Espiritismo. E ele mesmo falou em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais para frente ele complementa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus traçou o caminho para toda a humanidade. Jesus conduz a todos nós que fazemos parte do seu rebanho a esse caminho que ele mesmo traçou. O caminho que o Cristo nos traça vai da manjedoura até a cruz. É um caminho muitas vezes difícil, porque cabe a nós deixarmos para trás muitas coisas. Mas é um caminho que nos recompensa
com a felicidade verdadeira, porque é seguindo esse caminho que muitas vezes parece difícil que seremos verdadeiramente felizes. O caminho que o Cristo nos ensinou é o caminho da renúncia, da reforma íntima, como muitas vezes os palestrantes falam aqui na frente. E Jesus, tendo uma conversa com Pedro, que não compreendia o porquê ele deveria ser crucificado, ele que era irritado, estressado, Jesus então diz a ele que, para seguir o seu evangelho, era necessário renunciar a ti mesmo, tomar consigo a própria cruz e lhe seguir. E ele fala com todas as palavras para Pedro: renuncia-te a ti mesmo, tome consigo a vossa cruz e siga-me. Ali ele fala para Pedro que, para seguir o seu evangelho, fazer parte desse rebanho, era necessário renunciar às suas más tendências, renunciar os seus erros, deixar para trás aquilo que lhe tornava uma pessoa falha e, aos poucos, compreender, se transformar, tomar a sua própria cruz das suas dores, das suas dificuldades, sem esmorecer. Assim como ele fez, exemplificando, dando a sua vida pela sua obra, para mostrar aos seres humanos, tomar essa cruz, que às vezes é pesada, que é difícil de carregar, mas aprender com ela. E então lhe seguir, seguindo esse caminho que ele traçou, que poderemos então nos transformar em pessoas melhores, que poderemos fazer parte do seu rebanho. Porque Jesus, sendo o bom pastor, sendo o bom guia, sendo o bom modelo, temos então de ser as suas ovelhas que lhe seguem no caminho que ele nos conduz. Outra parte do texto de João diz: o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E então, isso se complementa com outras passagens ainda do Evangelho de João. João fala assim no começo do seu Evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já no começo do Evangelho de João, ele nos fala com todas as letras que Jesus foi dado por Deus a todos nós como exemplo, como guia. E é através disso que Deus nos dá a oportunidade de aprender da missão do Cristo, que nós poderemos então ter a vida eterna, a vida verdadeira. Não ficarmos focados nessa vida material que é passageira. E dentro do Evangelho de João, é um dos evangelhos que mais trata da relação de Cristo com Deus. Uma relação muito interessante, porque diferente dos outros discípulos, João tem uma visão diferente de Deus. E ele coloca o pensamento do Cristo e o pensamento divino como se fosse um só. E ainda hoje muitas religiões, muitas pessoas acreditam e colocam Jesus sendo a mesma pessoa que Deus. Mas o sentido que João nos trouxe é que Jesus consegue e põe em prática o pensamento do próprio Pai. Sendo ele filho de Deus, sendo ele esse missionário que vem diretamente do Pai e conhece o Pai e o Pai lhe conhece, ele tem toda essa noção. E é o que Emmanuel também nos fala ainda nesse capítulo do livro. Na pergunta 200 e... Peraí... Na questão 288, perguntam assim para Emmanuel: meu pai e eu somos um. Poderemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? E então Emmanuel responde: a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Jesus, como nos mostra o Espiritismo, principalmente com o livro A Gênese, é o governador do nosso planeta e participou, junto com uma plebe de espíritos puros, de espíritos superiores, na construção do nosso planeta. E então, Jesus põe em prática a vontade do Pai e ensinou, revelou aos homens tudo aquilo que vinha de Deus, ensinou aquilo que ele já conhecia. Porque antes de se tornar um espírito crístico, um espírito puro, Jesus também foi falho como todos nós e caminhou, se transformou e entendeu verdadeiramente a Deus. E ensina porque os espíritos puros sentem sempre a necessidade de auxiliar a todos nós que estamos ainda presos a tantas coisas relacionadas à matéria. E ainda Jesus fala: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E é no Evangelho de João também que ele vai mostrar ainda mais a relação do Mestre com tantas pessoas, com tantos discípulos e seguidores.
O Evangelho de João fala de muitas coisas diferentes dos outros evangelhos. E a maior parte dessas histórias que João descreve focam muito na conversa que Jesus teve antes da crucificação, na última ceia dos discípulos. E ali, João escreve toda aquela conversa amorosa que o Cristo teve com seus discípulos. E então ele fala assim, quase que no final daquela reunião, daquela janta com seus amigos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai eu tenho vos revelado. Ali no Evangelho de João, principalmente na última ceia, Jesus já não se coloca mais nessa posição de superioridade, de um mestre inatingível, inalcançável. Ele se coloca na posição de amigo, amigo para todas as horas, amigo da humanidade. O que Jesus faz quando está com seus discípulos? Veste a roupa do escravo e se diminui. Lava o pé dos seus irmãos. E a primeiro momento, eles não entendem aquele ato que Jesus fazia. E ele termina dizendo: aquele que quer se tornar grande, que lave o pé dos seus irmãos, que se diminua, que se entregue ao próximo. Ainda ali naquele contexto da ceia, Jesus fala aos seus discípulos que ele só ia deixar um último e único mandamento, que seguindo aquele mandamento, todos os outros já estariam inclusos. Que todos nós, seres humanos, nos amássemos uns aos outros assim como ele tinha nos amado, para vermos o tamanho do amor que o Cristo tem por toda a humanidade. Que o único mandamento que ele nos deixava, que já valeria, era nós todos nos amarmos, assim como ele teve nos amados desde aquele tempo em que ele estava com seus discípulos e nos ama até hoje. E então, ele se põe nessa característica de amigo, ele se põe nessa condição mais próxima dos seus discípulos. E diz que é seguindo as suas palavras e colocando nessa posição de amigo para todas as horas que nós encontraremos a felicidade. E é exatamente assim, com a visão que João nos traz, que nós podemos nos questionar e fazer a reflexão. A pergunta que a parábola nos traz, ali escondida, é: e nós? Como nós temos enxergado Jesus? A parábola nos mostra que Jesus não deixa ninguém para trás. Se formos comparar o entendimento de outras religiões, muitas vezes algumas outras religiões falam do céu, do inferno, de penas eternas e de gozos eternos. Mas o Espiritismo nos traz uma outra visão, de um Cristo que não nos abandona. Nós sabemos que não existem mais essas penas que nos aprisionam. Sendo Deus justo e bom, não pode condenar um filho e elevar o outro. E essa parábola nos prova que Jesus não deixa ninguém para trás. Que essa parábola nos mostra que, mesmo os sãos, mesmo aqueles que estavam no rebanho do Cristo, ele deixou aqueles para ir atrás daquele que estava perdido. Ninguém ficará para trás, porque o Cristo vai até todos nós, vai de encontro com as necessidades de cada um. E cada um pode então enxergar o Cristo com a sua própria visão, com a sua própria ótica. Mas nós podemos sempre buscar aprimorar essa visão, compreender mais aquilo que Jesus nos traz. E o seu Evangelho fala exatamente disso, dessa ótica que nós podemos ter. Nós podemos sim enxergar Jesus como um ser inalcançável, inatingível, que está nos céus, sentado em um trono, esperando a hora de voltar e julgar a humanidade. Nós podemos acreditar nesse Cristo, mas nós podemos imaginar Jesus também próximo de todos nós. Jesus ao nosso lado, sendo amigo de todas as horas. Sendo Ele o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, sempre olhando os nossos passos e nos endireitando no seu caminho. Nós podemos também pegar a figura do Mestre e colocar ele na nossa própria métrica, na régua do ser humano. A régua falha, a régua ainda cheia de orgulho e egoísmo, que todos nós temos. Nós podemos colocar Jesus nessa ótica egoísta e humana. Mas esse não é o Cristo verdadeiramente que nós somos apresentados. Jesus está acima disso. E o seu Evangelho nos mostra a sua superioridade e o seu objetivo é exatamente acabar com o egoísmo que existe em todos nós. Nós podemos acreditar que Jesus é de uma única religião, é patrimônio de um único culto, de uma única pessoa. Nós podemos imaginar Jesus preso dentro de uma sala vazia de certas determinadas religiões.
Podemos ainda imaginar Jesus com os braços estendidos naquele crucifixo pesado. Mas será que essa é realmente a visão que nós podemos ter? Será que essa é realmente a visão que Cristo espera de todos nós? Muitas vezes nós deixamos Jesus ali, preso naquele madeiro. Nós sempre imaginamos Jesus crucificado, sofrendo, chorando, sangrando. Mas não é assim que podemos ver Jesus, porque na maior parte da sua vida com seus discípulos, ele quis ser visto como um amigo, ele quis ser amado e quis ser compreendido por eles. E queria que também eles compreendessem o amor que ele tem por todos nós. Precisamos então tirar Jesus desse crucifixo pesado que nós mesmos colocamos nele. Precisamos tirar a coroa de espinhos que está na cabeça do Mestre e colocarmos uma coroa de flores, de felicidade, de bondade, que era própria dele. Precisamos tirar o manto que nele foi colocado da humilhação, aquele manto sujo, da zombaria. E devemos olhar para o manto que ele se vestiu, da humildade, que ali, segurando aquele madeiro, caminhou e ensinou. Nós precisamos entender que o Cristo está com todos nós, independente de quem nós somos agora, de quem nós somos antes, e lembrarmos que Ele está ao nosso lado. Quantas passagens do Evangelho nos mostram isso? E quantas vezes o Espiritismo mesmo nos traz aquela visão amorosa do Mestre? No Evangelho de Lucas, nós temos uma outra passagem que pode nos complementar na hora de enxergarmos o Mestre. Lucas, então, coloca aqui, Jesus estava conversando com seus discípulos e ele começa mais uma vez a falar por parábolas. E ele separa as ovelhas de um rebanho, deixando de lado os cabritos, deixando os cordeiros e do outro as suas ovelhas. E as ovelhas iam para o lado direito, os cabritos para o lado esquerdo. E ali ele fala o porquê disso. E ele fala que aquelas ovelhas foram para o outro lado, estavam ali com ele, porque quando ele teve fome, lhe deram de comer. Quando ele teve sede, lhe deram de beber. Quando ele estava nu, lhe deram de vestir. E os discípulos não compreendem, perguntam, mestre, mas quando nós fizemos tudo isso a você? E ele fala assim, toda vez que você faz pelo outro, você não faz somente por ele, mas faz também por mim. Nós sabemos que o objetivo do Evangelho é nos tornarmos caridosos, não por termos algo a receber, mas sim porque é assim que nós entendemos verdadeiramente o amor, é assim que compreenderemos verdadeiramente os objetivos do Cristo. Mas ainda nós, com tanta relação com a matéria bruta, pesada, com o nosso egoísmo, ainda precisamos desses elementos. E Jesus nos fala que quando estivermos andando por aí e vermos um irmão em sofrimento, não é somente esse irmão que sofre, mas é também o Mestre. Quando vemos alguém sentado na rua, numa sarjeta, passando fome, implorando por um pedaço de pão, não é somente aquele irmão que pede o pão que vai matar a sua fome, mas é o próprio Cristo ali com ele, pedindo para matar a sua fome. Quando vemos alguém em situação de rua, abandonado, desprezado, humilhado, não é somente aquela pessoa que foi humilhada e abandonada, mas é também o Mestre que está ali sofrendo com ela. Quando nós vemos um irmão em aflição, em sofrimento, em dificuldade, seja lá qual ela for, não é somente ele que sofre, mas Jesus está ali com ele sofrendo. Se todos nós que estamos aqui agora olharmos para o lado e vermos quem está sentado ao nosso lado, ao nosso redor, não é somente aquele irmão que passa pelas diversas dificuldades da vida, mas é também o Cristo que sofre com eles. É também o Cristo que está ao nosso lado, sofrendo ou então aprendendo, caminhando. Nossas ações, o nosso estado está refletido no Cristo que está em nós, nessa potência que nós temos de nos transformar. Nós temos que nos lembrar sempre que Jesus está conosco e está no próximo. Nós não somos nós não temos somente esse privilégio de ter o Cristo, mas todos os irmãos têm Jesus ao seu lado, porque foi essa visão que ele quis deixar, dessa amizade que ele tem por todos nós seres humanos. E é isso que ele fala, quando ele fala que está naquelas pessoas que sofrem. Jesus está com todos nós nos mais diversos momentos, e ele prova isso no seu Evangelho. Quando seus discípulos têm medo e não conseguem andar sobre as águas,
Ele estende as mãos e fala: por que vocês não tiveram fé? Se vocês tivessem fé, vocês não teriam caído. E assim ele fala para Pedro. Jesus quis ser visto assim, dessa forma amorosa, dessa forma boa. E nós podemos enxergar Jesus no nosso próximo. Podemos enxergar Jesus dessa forma. Apesar de ser de outra religião, eu gosto muito daquela fala do padre Júlio Lancelotti, que diz que todos nós conhecemos e sabemos por onde Jesus está e por onde Jesus anda. Jesus não está no palácio do governador. Muitas vezes Jesus não está ali junto dos tiranos, muitas vezes daqueles políticos corruptos. Jesus está nas ruas com aqueles que sofrem. Jesus está ali naquelas regiões onde vemos diversos sofrimentos. Foi o que ele fez, foi com quem ele estava naquela época que ele esteve vivo. Ele andou com as pessoas que eram humilhadas e deixadas de lado. E até hoje ele se esforça e deseja que todos nós consigamos compreender então o seu evangelho de amor e caridade. Jesus não abandona ninguém. Jesus está com todos nós. E nós, sendo as suas ovelhas, precisamos compreender que apesar do caminho ser, às vezes, difícil, ser um caminho doloroso, apesar de ter pedras, com o nosso livre-arbítrio, podemos então escolher os atalhos. Podemos então estagnar e deixarmos então parar de caminhar com o Mestre nas primeiras dificuldades que encontramos. Mas será que realmente vale a pena? Devemos então nos lembrar que o Mestre é o nosso guia e o nosso modelo. Que é através da caridade que compreenderemos então o que o Cristo nos trouxe e o que o Cristo nos diz. Então, para terminar a nossa palestra, nós vamos cantar uma música que fala exatamente disso. Todos nós somos amados pelo Mestre e devemos ver Ele com esse amor que Ele coloca em todos nós. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, apesar da nossa rebeldia, apesar dos momentos em que somos as ovelhas perdidas, que possamos enxergar Jesus como esse Mestre amoroso, como esse Mestre bom, como esse Mestre justo. Que possamos, então, deixar de lado todo o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E que nós possamos seguir firmes e fortes o sentido do Evangelho.
ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, dissipando as trevas, para encontrar. Entende os meus erros, me dá novas chances de amar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Então, para nós encerrarmos, eu gostaria de agradecer a todos, que eu possa ter cumprido com o objetivo, que era trazer essa visão da parábola da ovelha e ter falado, então, de como nós podemos enxergar Jesus. Que nós possamos, então, fechar os olhos, quem se sentir confortável, que hoje nós possamos ter um dia maravilhoso, um bom início de semana, que nós possamos, então, levar esse entendimento e consigamos enxergar o Mestre nas maiores dificuldades e nas menores das nossas vidas. Que possamos enxergar no próximo a figura do Cristo, que necessita sempre do nosso carinho, do nosso consolo, do nosso amparo. Que nós possamos, então, sermos caridosos e seguirmos firmes no nosso propósito de evoluir. Que assim seja, graças a Deus.